Olá, eu sou Silvia Garcia e está no ar o SP Esporte. Fazer gol com as mãos pode? E ter apenas 7 jogadores de cada lado, funciona? Claro que sim, porque a gente está falando de handball, o futebol com as mãos. E para conversar sobre este esporte de nome inglês, nós convidamos Alberto Rigolo, técnico e gerente de esportes da Universidade Metodista. Eduardo Carluoni, que foi atleta de handball e hoje também é técnico da equipe feminina na Metodista, mas tem outras funções também, que depois ele vai contar pra gente aqui. E Rogério Toto, que é o presidente da Federação Paulista de Handball. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. E antes da gente começar um bate-papo, eu vou pedir para que vocês contem um pouquinho da carreira de vocês. Você já foi jogador? Medíocre, mas fui, né? Medíocre? Ai. Tentei jogar um pouco handball, né? Mas pela própria estatura eu parti para a função de técnico, né? Porque estatura tem que ser qual? A estatura no handball é muito importante, né? Claro que tem uns talentos aí que você não tem estatura, mas ele sobressai com os talentos, como eu já falei. Mas a estatura é importantíssima no handball, como no esporte em si hoje em dia, Quanto que né? precisa ter? Qual é a nota de corte, a estatura de corte? Depende das posições que você tem, né? Um ponta pode ser um pouco mais baixo, pode ser um 70, como no um 80, futebol, mais ou menos. Os armadores mais altos, o pivô mais alto ainda, que fica lá embaixo da defesa. Mas começa a partir de que metragem? No feminino, uma jogadora de 1,60, 1,70 é uma metragem boa. Né? Então eu poderia ser jogadora de handball. Eu poderia ser jogadora no de masculino você já sobe para 1,90, 2 metros, né? Então Mas chega até mas tem os talentos, a gente tem uma jogadora na Metodista, a Hannah, ela tem 1 metro, não chega a 1,60 m, 1,55 m, se eu não me engano. Mas ela foi a última campeã do mundo, entendeu? Mas então, é um talento. Então, nesse caso, o tamanho não pode se discutir, né? É o Porque talento. Ela calou a boca não, mas é o talento, né? É o talento. É a habilidade. Mas são poucas pessoas, né, que sobressaem, né? Porque a condição física é muito importante no handball. Você jogava em que posição? Eu jogava na ponta esquerda e de armador central. Na ponta esquerda e de armador central. Porque o armador central ele pensa o jogo, né? Aquele jogador que controla o jogo. Então eu controlava o jogo, pensava o jogo. Né? Eu não sei, eu tô ouvindo uma gargalhadinha aqui do outro lado, eu não sei. É isso mesmo, Alberto? Conheço o Edu bastante tempo já, né? No tempo que ele jogava, no tempo que ele foi atleta. Discordo dele em 2 coisas. Fala. Primeiro que ele não foi um atleta medíocre. Ele foi um bom atleta, dentro das próprias possibilidades do biotipo dele, que é um biotipo baixo, né? Ainda bem que ele não falou que você foi o pior, né? Não foi mas ele era um jogador muito veloz, um jogador rápido, que tinha um contra-ataque muito bom. Né? Eu já era treinador na época, quando ele ainda era atleta. E ele dava muito trabalho. E discordo nessa parte aí de pensar o jogo, porque sendo técnico do adversário, eu dava graças a Deus quando ele saía da ponta e ia para ser armador. Então, há controvérsias, Nunca ninguém é unânime, né? Não, a unanimidade é burra, não é mesmo? Que bom. Mas aí, então, me conta, Edu, você, então, começou jogando, um bom jogador aí, jogando enfim. tarde, né? Comecei Quantos tarde, comecei com 18 anos já, muito tarde o handball, fui descobrir, jogava na escola, depois fui participar de treinos em São Bernardo. O ideal é começar com que idade? O ideal é começar com 9, 10 anos, 9, né? 10 anos. Categoria infantil. Então você começou, 18 Comecei anos? muito tarde, né? Como todo brasileiro que sempre jogava futebol, né? Isso que eu ia falar. Né? Como Deve todo ter brasileiro. começado com futebol. Aí não antes, deu o futebol, eu gostava do handball, fui participar e foi minha vida. Eu tô até hoje no handball. Depois eu sempre trabalhando com isso, sempre trabalhando ou trabalhando trabalhando com isso. com Me formei em educação física, né? Consegui um emprego como técnico e tô até hoje. Né? Daí hoje eu te apresentei como técnico da equipe feminina Metodista. Mas você não faz só isso. Eu tenho 2 funções no handebol como técnico. Técnico da equipe feminina da Metodista adulto e técnico da seleção júnior feminina. Só mulherada? Por enquanto, só mulherada. É melhor? Trabalhei muito tempo com o masculino, né? Inclusive, eu era assistente técnico do Alberto na Metodista, trabalhei com a seleção juvenil masculina. E em 2006, a gente montou um time feminino e ele me convidou para ser técnico. E a gente está até hoje aí no feminino, né? E por que o feminino? Eu tô vendo que você deve se dar muito bem com a mulherada, ou você tem paciência com a gente? Todo mundo pergunta, né, quais são as diferenças, né? Quais são as diferenças? Então deixa eu fazer diferente. Quais são as diferenças? Dentro da quadra
quadra eu tento, né, o técnico-tático aplicar a mesma coisa que eu sempre apliquei pro masculino, né? Fora da quadra que é o problema, né? Mulher chora muito. Nada a ver, gente. Nada a ver. Nossa, nada a ver. A mulher vai muito pela intuição, entendeu? Vai muito pela intuição. Então a gente tem que trabalhar em cima disso aí, nessas partes, essas peculiaridades que a mulher tem, né? Mas eu me adaptei muito bem. Você é mais psicólogo do que técnico, né? Na seleção feminina. Você precisa saber mais, né? Que nem se você dá bronca numa jogadora, né? Ela vai ficar 4, 5 dias sem olhar pra sua cara. Fácil, eu ficaria umas 2 semanas. O masculino já é diferente. Você dá bronca num dia, na hora seguinte, se você está conversando com ele, já passou. Jamais. Né? Então, essas particularidades que você tem. Então, a gente tem que saber levar, né? Mas... Então, acho que você sabe, né? Tinha que estar uma menina aqui para falar isso, né? Na verdade, não tinha que estar perguntando para ele, né? A gente vai aprendendo, né, com o tempo. Vai né? aprendendo. Como eu já falei para você, eu trabalhava no masculino, né? Quando eu fui pro feminino, eu tive que aprender muito, né? E continuo aprendendo. Continua aprendendo. Cada dia é um dia diferente, não tem como não aprender. Daqui a pouco diferente em casa, então, né? Sim, não é muito diferente. Mas daqui a pouco eu vou para os seus feitos aqui, que você tem um currículozinho aí que parece que é bom, né? Também. Parece que está na média. Você vai estar na média também. Trabalha, duro. Rogério, você é da Federação Paulista. Você também já foi atleta? Não fui. Gente, o Alberto tá dando muita gargalhada, eu vou chegar nele. Eu vou chegar nele. Eu sabia que os guizos viriam, né? Não, mas handball eu tive a oportunidade de praticar na escola, né? Como a maioria das crianças que a gente conhece, né? É muito difundido no segmento escolar. Mas como atleta em nível federativo, eu nunca joguei. Nunca. Né? E, então a minha trajetória no handball sempre foi na área da gestão mesmo, né? Não foi dentro da quadra. Não foi dentro da quadra. Você está há quanto tempo à frente aí dessa gestão na federação? São quase 20 anos aí. Vai completar agora, o ano que vem, 20 anos. Bom, meninos, aqui está a oportunidade, então, se em 20 anos ele não está fazendo coisa boa, para vocês falarem agora, né? Fica tranquilo. Mas na federação não, Tadeu. Sim, na federação está 4, mas gerindo negócios, essa parte... Mas eu tive a oportunidade, né? Inclusive, trabalhei com o Edu, com o Alberto na Universidade Metodista, que tem uma parceria com São Bernardo, uma equipe já de longa data, e lá eu tive a oportunidade também de trabalhar na gestão das equipes, né? É difícil gerir esses negócios? É difícil? É muito diferente de um negócio comum, de uma empresa? Olha, qual o trabalho que dá numa federação? O esporte, de uma forma geral, ele tem as suas peculiaridades, né? Ele é bem diferente de uma empresa, seja ela no ramo da indústria ou do comércio, né? Então, no caso, o gestor do esporte, ele tem que primeiro compreender, né, o que é aquela modalidade, o que ele vem trabalhando, como que ela tem que se conectar com o público, né, para que você possa desenvolver um trabalho melhor. Como é que está o nosso handball? Eu ia falar futebol, quase que sai. Como é que está o nosso handball paulista? Então, hoje nós temos, inclusive, a gente estava comentando aqui um pouco antes, né? O Campeonato Paulista, tanto o masculino como o feminino, já na fase final de classificação, né? Então, nós vamos ter agora as finais do masculino nos dias 27 e 28 de setembro e depois o feminino no final de semana de 19 e 20, né? Então, está uma disputa bastante acirrada. A Metodista está no páreo? A Metodista está, sim. Só para saber. Né, no masculino brigando pela 4ª colocação, com a equipe da Hebraica, que é aqui da capital. Também, e o feminino disputando, aí buscando a primeira colocação. Nesse caso, acho que o Alberto, o Edu, pode falar melhor, porque eles, na verdade, eu ia estão perguntar à frente agora, das equipes. A pergunta que não quer calar, o que a Metodista tem que os outros não têm? Alberto. Agora cheguei em você. Alberto, você já foi atleta? Agora a vez dos outros rir. Você já foi atleta, Alberto? No caso do total aqui, eu dei risada, porque, desculpa, gente, mas eu tenho que falar. É que eu lembrei da história dele, entendeu? Ele, como atleta, ele foi jogador de basquete. E ele era pivô, com essa altura. Então eu tinha que pode levantar para mim? Desculpa, Rogério, mas eu vou pedir, Eu posso falar, 1,74. Não, pode levantar. Agora você imagina o Ele Nenê... está mais ou menos na minha altura. Eu poderia ter sido pivô, então, no basquete. Não, é que isso era no Mirim. Imagina sim, no Mirim. Você imagina o Nenê com 2,11 m, o Varejão com 2,11 m, o Splitter com 2,10 m e ele com 1,74 m. Aí não ia dar, né? É o talento que eu falei agora. É o talento. É o talento. Faltou pra mim. É o talento. Daí faltou. Desculpa a quebra. Tudo bem, agora tá justificadíssimo, mas pivô... Eu não aguentei. Não, mas é que o Mirim,
Na época, o mirim era quase que desse tamanho, então ainda tinha um tamanho legal. Aí depois eu fui... Blá, todo mundo blá, cresceu blá, e ele ficou. Blá. Tá dando muita desculpa, tá dando muita desculpa. Mas enfim, Alberto, a gente tá falando brincadeiras à parte. Lógico. Você já foi atleta? Eu fui. Ah. E qual posição? Eu tenho 1,82 m, né? Boa altura. Uma altura intermediária para jogador de handball. É uma altura muito boa para ponta, para quem joga de ponta. Né? Ficar correndo ali o tempo Porque inteiro. é velocista do jogo, né? Sim. É o jogador responsável pela transição, pela primeira saída na transição, o contra-ataque, né? É o primeiro, Tá nas suas primeiro mãos. jogador que corre, né? Então, essa altura ajuda bastante nesse potencial, né? Tecnicamente, nunca fui um jogador brilhante, mas em função da velocidade, em função da qualidade do condicionamento físico, impulsão, essas coisas, tive algum resultado. Cheguei a jogar em seleção brasileira sub-21. Opa! Né? E já na época eu era estudante de educação física, já era acadêmico de educação física. Já estava com o bichinho do Randan no sangue. Me graduei em 76 e comecei a trabalhar com equipes de handball de crianças, né, garotos de 10, 11 anos. E ali fiz a minha carreira de treinador de handball. E hoje está Então, eu fui Metodista. de 76 a 2006, eu fui técnico de handball. Em 93 eu fui para Metodista, na Universidade Metodista em São Bernardo, e nessa parceria da universidade com o município de São Bernardo, nós montamos um projeto para desenvolver a modalidade e, ao mesmo tempo, um projeto social, um projeto de inclusão social. Opa! Então, nós trabalhamos até hoje com as crianças iniciando na faixa etária de 8, 9 anos, e até os 13 anos a gente não dá ênfase para a competição, elas já participam de competição, mas não ganhar ou essa... perder não é o objetivo. O objetivo é formar cidadão, a busca da cidadania plena, em primeiro lugar. No segundo momento é descoberta de talentos, né? Quando aparece uma menina, um menino que faz alguma coisa diferente, a gente tira daquela unidade onde ela está participando, leva para o Baitão, que é onde o Edu trabalha, e lá as crianças passam por um processo de desenvolvimento mais profundo, tecnicamente falando. Continuamos com aquela formação da busca da cidadania, da educação, porque quando uma criança tem 11 anos de idade, a gente tem 0,05% de chance dela se tornar um atleta profissional, mas temos 100% de chance dela se tornar cidadão. Então a gente investe mais na cidadania do que no atleta, porque a gente está investindo em 99,5% daqueles praticantes. Verdade, né? é verdade, então, é verdade. O handball é handball ou handball? Na verdade, me veio essa dúvida agora aqui que a gente estava falando, né? A palavra ela é original do inglês, né? É handball, e do alemão também, né? Que é handball. Handball, né? que é mão mãos e bola. Né? Mas aqui no Brasil, a gente fala handebol e não pronuncia o H. Né? Handebol. Vamos dizer, a mesma coisa que hospital. A gente não fala hospital. A gente fala hospital. Então, handebol se escreve com H, mas se pronuncia handebol. Handebol. Né? Handebol. E... Eu não vou conseguir pronunciar handebol até terminar esse programa. Fica tranquilo que vai ser handball. Mas a maioria fala handball. Handball, né? Handball, já tá handball. consolidado. Handball. Então é handebol aqui no Brasil, handball pro resto do mundo. É bem... eu acho que não tem uma necessidade... Deixa eu só ilustrar o que o Alberto falou agora das categorias de base. A gente tem uma menina que foi campeã do mundo, a Fernanda, que saiu da nossa escolinha, desde criancinha, entendeu? Então a gente conseguiu atingir esse nível que o Alberto falou de 0,0. E ela foi campeã do mundo e saiu das nossas escolinhas. Eu vou perguntar, na verdade, a minha curiosidade... Só para ilustrar, né, isso que ele falou, né? A gente tem aí, se eu for passar um currículo, a gente tem um currículo extenso aí de medalhas, de vitórias... E não estou falando de campeonatos locais, né? Da Metodista, enfim, das seleções paulistas aqui. Vamos falar do nosso estado, já que a gente fala do nosso estado. Tem um currículo aí bem bom. Mas vamos falar isso daí depois do comercial? Tá bom. Ó, tô com a cabeça lá. Depois do nosso intervalo, a gente vai para um rápido break e nós voltamos, claro, com esse currículo extenso aí de medalhas e vitórias do handball paulista. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o SP Sport e o tema aqui hoje no nosso estúdio é handball. No início do programa eu abri dizendo que era um esporte que fazia gol com as mãos e que podia. Então eu estou comparando que é um futebol com as mãos. Estou certo, Eduardo? Não. Os praticantes de handebol ficam muito bravos quando falam isso. Futebol é uma coisa, handebol é outra. Futebol é com o pé, handebol é com a mão. Mas não parece? Tem um gol ali, tem uma barreira. Futebol, handebol. Entendeu? É um esporte praticado com a mão, muito dinâmico, muito veloz. Entendeu? Não tem nada com futebol. Muito fácil de você ensinar a criança. Entendeu? Porque são movimentos básicos, saltar, pular, arremessar. Entendeu? Então é muito fácil, mais fácil que alguns dos esportes. Então acho que o pessoal que pratica handebol pode ser chamado handebol. Handebol, tá bom. Ó, gente, esquece que eu falei, não é nada de futebol com as mãos, hein? Eu abro o programa falando isso, eles quase me mataram aqui no estúdio. Mas não pega nada. Bom, explicando melhor, vamos falar então um pouquinho mais desse esporte especificamente. São 7 jogadores de cada lado. Sim. Quais são as posições desses jogadores? Vou falar, atacante, pivô, lateral, como é que é isso? São 7 jogadores que atuam ao mesmo tempo na quadra, sendo que um é goleiro e é o único jogador que tem possibilidade de estar dentro da área. O espaço dentro da área é proibido para todos os demais jogadores. Quer entrar ali. Só o goleiro, fica... pode estar dentro da área. Fora da área de gol, que é aquele arco que tem marcado, só o goleiro. Nenhum dos outros jogadores, nem de defesa, nem de ataque, podem estar lá dentro. Se eu entrar ali, se eu pisei ali, é o que falta? Dependendo da forma que a invasão... Isso chama-se invasão da área de gol. Dependendo da forma que essa invasão acontece, se ela foi intencional, sim, com intenção de defesa ou não, se foi no ataque, na defesa. Às vezes não tem punição nenhuma, né? Se foi uma invasão por ação de jogo, ou pode ser punido até com um tiro de 7 metros. Cada situação é uma situação diferente. Então a gente tem um goleiro. O goleiro, 6 jogadores de quadra. 6 jogadores que atuam na quadra. Esses 6 jogadores são 2 pontas, ponta direita e ponta esquerda. Ok. O pivô, que é o jogador que lá no ataque joga infiltrado dentro da defesa. Que é o que rouba e passa a bola? Ou não, é o jogador finalizador. O jogador que dá proteção para os demais jogadores, executando bloqueios, cortinas, né? Para que os outros jogadores possam usar os espaços melhor. E é um finalizador, é um jogador que está próximo ao gol e que tem uma grande chance de finalização. E 3 armadores. O armador central, que é o caso do Edu, né? Que é o cara que pensa o jogo. Pensa o jogo. Ainda bem que não tem técnico, né? Pra que técnico? Que mas é o técnico na quadra. É o técnico dentro da quadra. É o cara que reproduz as coisas assim, como no vôlei que fica fazendo sinaizinhos, vocês ficam alertando, entra pela direita, entra pela esquerda, como é que é isso? Os trabalhos táticos, né? As jogadas táticas, é ele que organiza o... Como que organiza isso? No ataque, é muito veloz o handball, ele é muito veloz, nem que tá num gol, já deu contra-ataque, já tá arremessando pro outro. Tem uma organização, não tem como. Como organiza isso daí? Porque eu tô falando isso porque a gente tem no vôlei, a gente tem os sinais códigos, aqui atrás que os jogadores... tem também. Nós temos código também. Passei uns códigos então. Não com a mão, mas mais falando, né? Tipo os tipos de trabalhos táticos, cruzamentos. Mas tipo o quê? Vocês falam o quê? Você tá vendo que, sei lá, a gente tá muito recuado. Depende dos times, você denomina uma ação tática com um nome, entendeu? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, e o time já sabe o que vai acontecer. Mas você fala o quê? Assim, esquerda. Cruzamento no lado direito. Mas você fala isso, cruzamento no lado direito. Não, mas... Eu queria saber como é que é essa comunicação, que você pensa... O técnico ou o jogador, você está falando? O jogador que está ali... Eles se falam na quadra, entendeu? Quando o time está bem treinado, às vezes nem precisa falar. Uma própria ação... Ele já sabe o que vai acontecer. Já sabe que é para atacar pelo lado direito, já sabe que é para recuar pelo esquerdo. Às vezes você precisa falar. Eu só queria saber se tinha alguma curiosidade nessa troca de informações. As ações táticas, as ações táticas coletivas, os jogadores costumam colocar um nome na jogada. Exatamente. Identificar aquela ação tática coletiva com um nome. Eu tenho um caso bastante engraçado, que é da minha carreira de treinador. Eu não sei porquê, isso é mentira, né? Mas eu tinha o apelido de Cabeção. Por que Cabeção? Quer dizer, por eu não sei, né? Eu tinha esse apelido desde pequeno. Mas eu não sei porquê, é mentira, né? Porque a minha cabeça é pequenininha. E uma ocasião eu marquei um treino num feriado,
com os jogadores. Falei, nós vamos treinar no feriado. Que amor, que E delícia. Todos eles adoraram. ficaram todos Felizes. felizes. E durante esse treino eu coloquei uma ação tática coletiva nova, que eles não conheciam. Tá. E aí eles denominaram o nome daquela jogada cabeção. Só por causa do feriado. Pronto. E aí o armador central, quando ele queria a jogada, ele fazia assim com a mão. É isso que eu queria saber. Pra brincar se tem comigo, essa. Sim, entendeu? fazia. Então ele isso, fazia mas assim com a galera já mão e sabia. todo mundo Sim, sabia que era a jogada que Um tinha gesto, treinado né? no feriado. Sim, é entendeu? isso que eu queria saber, de Porque gestos ou é. assim, sei lá, eu vai, lua, sei lá, eu, sol. Porque às vezes o Não, ginásio tem. com muita gente também não escuta. Então você tem que fazer Entendi. gesto. Entendeu? Entendi. Então você pode fazer um gesto, como ele então falou, tem a- passar por trás. Às vezes jogada por número, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Depende- 4, Cada técnico, cada A comunidade. minha curiosidade é porque é tão rápido o ataque. O contra-ataque, assim, você olha, quando você vê, já tá no outro é bem gol. dinâmico. Como é que se comunica nesse Então, tem tempo? algumas entendeu? ações táticas que têm um nome técnico, né, que é dado. Por exemplo, no ataque se joga 3-3, 3 armadores, como eu Isso. disse, e 2 pontas e um pivô. Ok. E tem uma ação tática que é conhecida no mundo inteiro que se chama desdobramento. O que é um desdobramento? Desdobramento é um jogador a mais cair para segundo pivô. Tá. Então pode-se ficar com 2 em cima Geralmente só. é o armador que faz dois, isso ou não? Não, qualquer jogador pode qualquer fazer. jogador Fazer vai o desdobramento do ponta. O ponta vai entrar para segundo pivô. Entendi. E nós vamos ficar com 3 armadores, 2 pivôs e um ponta. Ou desdobramento do central. Aí o central vai para segundo pivô, nós vamos ficar com o armador direito, o armador esquerdo, ponta e 2 pivôs. Então, isso é uma coisa... Ao longo do jogo, e esses desdobramentos vão acontecendo. Muito treinado, muito combinado, muito Depende do- Sem contar pré-estabelecido. as outras fases do jogo também, que o Alberto Edu pode explicar melhor, mas a fase de contra-ataque, de retorno defensivo também, então tudo é treinado, né? Brasileiro é bom no quê? Dentro do futebol. handball. Brasileiro é bom no quê no handball? Ele é bom de Era futebol. bom de futebol, agora não é mais. Agora isso é questionável também, né? Mas o brasileiro é bom no quê? Qual a característica dos nossos atletas brasileiros? Aliás, a gente tem imagens aí, né, Giba? Da final, na Espanha, eu acho que é seleção brasileira masculina e Alemanha, né? A gente tem essas imagens? Jogo da fase de classificação. Na final. Olha aí, a gente tá. Isso foi quando? Foi no último janeiro Mundial de- agora, de- de ano de- passado, de então. ano passado. Brasil e Alemanha, fase de classificação. Fase de classificação, não é final, é fase de Não é classificação. final, fase de classificação. A gente ganhou esse jogo? Não. Ó, aquela lua, ali, aquele espaço Aquela azul área escura mais que não escura pode. que a área. Quer dizer, não pode assim. Se eu joguei a bola pro gol, eu posso cair naquela área depois. Espaço aéreo você pode. É isso que eu te disse. É isso que eu te disse. A Espaço aéreo você invasão- pode estar. Agora, você não pode pisar na área. Você pode Aí saltar e ir vendo- para dentro dela, mas espaço aéreo você Entendi. pode. Aí, vendo essas imagens aí, e eu perguntei, no que brasileiro é bom? O que a gente tem de bom aqui que você falou? Ó, brasileiro é bom nisso, no contra-ataque. Brasileiro é bom na infiltração, sei lá, entrar pela barreira. Aí nós Criatividade. precisamos separar o masculino do feminino. O joio Tá? do trigo. Nós precisamos tá. separar o masculino do feminino. Temos características bem- Se nós formos falar do que o feminino do Brasil é bom, é campeão do mundo. Em relação ao mundo. É o melhor do Em mundo. relação ao mundo. A equipe, Só isso. a equipe é campeã do mundo, Só atual isso. campeão do mundo. E tem uma defesa maravilhosa, tem um contra-ataque, uma transição ofensiva maravilhosa. Né? Que o masculino, por exemplo, não tem? O jogo de 1 contra 1 muito forte e um equilíbrio, vamos dizer assim, de biotipo bastante interessante. No masculino, já o equilíbrio de biotipo não funciona. Ainda nós não temos. Nós temos jogadores hoje de altura suficiente, mas não tão fortes como a maioria dos jogadores europeus. Você pode Os pegar- jogadores europeus são mais largos Você e pode mais pegar a profundos, Europa mas como- fisicamente eles são muito mais fortes que a gente. Você pega a Europa como referência. Entendeu? Você pega a Europa como referência. Se você separar com a No Alberto handball falou- é a Europa que é a nossa Europa referência. é referência. É pra A lá, Europa do outro são lado os do oceano. melhores esporte clubes. essencialmente europeu. Os melhores Europeus. clubes, as melhores seleções É são na Europa. Né? Aí você pega o biotipo lá. Então, o biotipo, comparação como o Alberto é falou, no feminino a gente já está muito próximo. Ou às vezes até melhor. Tá? Tanto que nós somos campeão do mundo. Né? No masculino já está diferente. Estamos um pouquinho abaixo. Um pouquinho. Um pouquinho abaixo. Mas não de altura, sabe? Sim, de de força, de desempenho, de o ser humano ele é. de conjunto do o ser grupo, humano né? tem altura, largura e profundidade. Isso. Não é isso? Na altura, até que a nossa equipe já está razoável, já estamos equilibrados com as principais forças. Ok. Só que na largura e na profundidade a gente deixa muito a Minha desejar pergunta, ainda. o que a largura e a profundidade interferem? Ah, Se eu sou alto, eu defendo bem. Ou Não, eu não, passo não. bem a barreira Na arremessando. defesa você precisa Não? mais da massa muscular
mas da base muscular você tem que ter perna, né? uma perna Força, bastante né? forte, força e sustentação. Se você tem altura, vamos supor, 2,10 m e pesa 190 quilos, quando um jogador chocar com você, você vai cair de costas e ele vai passar. É uma parede, né? Porque o contato físico, o que a regra chama de choque simultâneo, que quando nenhum dos dois jogadores faz falta, nem a defesa, nem o ataque, foi um choque simultâneo, que não teve infração à regra, o jogador que tem mais força, que tem mais potência, que tem mais peso, vai levar vantagem. Vai virar uma parede, né? Vai ser realmente. Vai virar uma parede, literalmente. Então, é nesse quesito que o masculino ainda sofre. Então, em outras palavras, eu vou traduzir, vocês me corrijam também se eu estiver errado. A gente tem uma defesa falha. Não, masculino? não é falha, não é falha. Muito pelo Abaixa contrário. um pouquinho, Ela não tem massa muscular suficiente. Vou falar um exemplo aqui bem bobo, tá? Enquanto uma defesa brasileira pesa 400 quilos, a somatória do peso de todos os jogadores, uma defesa da Dinamarca pesa 650. Ui, então, gente, bota essa galera pra engordar. Então, não é o mas caso, engordar, né? Não é só isso, então, né? não, engordar, engordar seria fácil. É só comer, tomar caloria e pronto. É o tudo, né? Mas é massa, é base. É E a músculo, formação, né? trabalho. A formação do jogador. O que precisa, então, pra gente formar essa nossa parede aí brasileira? Mais equipamento? Mais técnico? Mais prática. Mais praticante. Mais gente, mas a gente volume pratica maior, décadas né? aqui no Brasil. Sim, Mas na Europa se pratica Há séculos. 10 vezes. A quantidade, né, e a gente tem uma de dificuldade. atletas em atividade na Europa, ele é Muito maior. bastante superior ao que a gente tem aqui, né? Então, é claro que para quem é treinador, aquela equação, né, de que da quantidade você também tira a qualidade, isso não deixa de ser uma verdade, né? Então, isso é um fator limitante que a gente tem. E a gente tem uma dificuldade muito grande dessa transição da base para o adulto. É mesmo. Entendeu? A gente tem muitas equipes, né, escola, principalmente. Nessa transição, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, Somem os atletas? Você lembra que no começo os do talentos programa... você perde muito pelo caminho. Você lembra que no começo do programa eu disse do nosso projeto social, que a gente cuida de criança como um todo? Exato. Vou dar um exemplo bem prático para ficar bastante claro. Vamos supor que eu tenha treinando na quadra 40 crianças, meninos, vou dar o exemplo do masculino, mas pode ser para o feminino também. Tenho 40 meninos de 11 anos treinando handball. Tá. A média de altura dessas crianças é de 1,45, 1,40, vamos supor. E aí eu tenho 2 lá que tem 1,60. Opa, esses têm alguma coisa diferente que precisam ser olhados com um olhar diferente. Sim. Eu tenho lá a média de peso, sei lá, galerinha? 45 quilos. Tá. Mas aí eu tenho 2 lá que não são gordos, porém pesam 52 quilos. Esse precisa ser olhar diferente. Até nisso vocês ficam... Você precisa Aonde dar um chega? olhar diferente, entendeu? Porque A estrutura dele interessa a o vocês. biotipo tá interessando. inicial dele é genético. Eu tenho que Sim. saber quem é a mãe, quem é o pai, Pode que altura desenvolver muito tem. mais. Tem que saber mais coisas dessa Pegar um criança. pequenininho, minhãozinho e tentar chegar porque... É complicado. Então Agora, é bastante complexo. Por isso curiosidade... Fala. Por isso que, assim, eu costumo até contradizer algumas pessoas, porque eu entendo que os nossos técnicos que nós temos aqui no Brasil são muito bons. Porque pela quantidade de material humano que eles têm para trabalhar, você conseguir chegar no patamar que a seleção brasileira conseguiu chegar. A masculina, eu estou dizendo que nem título mundial ainda conquistou. Ainda temos. Né? É muito difícil, né? O feminino, então, Não, chegou é um trabalho agora, mesmo feito por trás que está se destacando um trabalho aí da árduo do que os técnicos têm. Não né? chegou a medalhas, vai de ouro, ou mundiais, ganhar mundiais, mas porém ela está ali. Né? A seleção masculina está ela vem ali. subindo A gente não é que não chegou e está lá. Né? Não, historicamente o Só handball para você ter feminino uma chega na ideia, frente. só pra você ter uma ideia, na federação, quantas feminino, jogadora júnior a gente tem? 200? Júnior? É, não, 200. tem um pouco menos. Vai dar 140, aproximadamente isso. Na Dinamarca, só um clube tem essa quantidade de jogadoras. Ui. Só um clube. Ui, aí é Então, complicado. aí né? você vai tirar os talentos. Então, Os talentos são muito clube maior é uma número, Quando a né, gente em fala quantidade. de... Clube. Quando a gente fala de desenvolvimento técnico, físico, para a prática de handebol, a gente está falando de uma coisa, que é detecção de talentos. Isso. Né? Mas, para ser campeão,
mundial, campeão pan-americano, campeão olímpico. É estrutura. Tem outras componentes que são importantes. estrutura. Eu costumo definir assim quando eu tenho conversas com alunos de educação física, por exemplo. Do lado de cá está a palavra esporte, handball, o esporte handebol. Aí você faz uma equação igual à somatória de tudo que é necessário para ser campeão. Se alguns desses itens aqui não tiver adequado, quem paga é o handball. Quem paga é a modalidade que está do outro lado. É uma equação matemática. Mas é ruim essa equação, hein? Você tem que ter não é boa, não. boa administração, boa competição, bons clubes, boa formação de treinadores, boa formação de cidadão. O que está do lado de cada equação é muito complexo. E vai embora, é uma lista... E se alguma coisa não estiver funcionando, você não vai ser campeão do mundo. Desregula tudo, tira a perna da mesa, né? Exatamente. A bola. A bola, eu comentei com vocês no intervalo aqui que eu joguei já handball e a bola acertou meu rosto. A bolinha é danada de pesada. E assim, comparado às bolas que a gente normalmente conhece, a bola de vôlei, a bola do futebol, enfim. A de handball é pequenininha, né? Como é que é essa bola aí? Tem três tipos de bola. Tem H1, que é mirim, infantil, tá. H2, que é feminino todas, né, e cadete masculino, e H3 que é adulto masculino e júnior masculino, que é a grande. A então, grande vão pesando também. Elas vão aumentando de peso. O peso vai aumentando. Quanto que pesa uma bolinha, sei lá, para as mulheres? Feminino, 425. De 375 a 425 gramas. Para mim era de 2 a 10 quilos que Não, pesava. e masculino de 425 a 475 gramas. Mas hoje 475 gramas. O que tem na bola? Tem alguma coisa dentro dela? Não. Não, é um invólucro. O couro. Antigamente era couro, hoje é material sintético, né? Sintético, tá, tudo trabalhado. É mais macio e por dentro a câmera. Aí vocês estão falando de tamanho, peso, medida, tarará, eu fico pensando, eu posso às vezes ser grande, mas ter a mão pequena. E para eu abocanhar aquela bola, porque a bola é o tempo inteiro aqui, né? Fazendo aquelas movimentações, vou, não vou. Como é que cola aquela bola na mão? A gente tem um artifício aí que usa cola, né? A gente usa uma resina, né? Que eles usam. Cola mesmo? Cola. Essa cola... Eu achava que era breu, achava que era algum tipo de talco. Essa cola, ela vem da Alemanha. Hoje tem algumas mais sintéticas, mas a origem dela, eles usavam para enxerto de árvore na Alemanha. É um produto agrícola, né? E a árvore eles enxertavam, colocavam essa cola, né, para não machucar a árvore. E eles descobriram que para jogar handball era boa. E hoje é um... Mas não cola a bola, né? Ela só dá uma aderência melhor, né? Ela não cola, né? Até porque você tem que arremessar. Senão você não sai, né? Senão você não Mas arremessa. se você não tiver uma técnica para jogar com a cola, a bola não sai da tua mão, você joga no pé do jogador. Vá. Entendeu? Você tem que ter uma técnica para arremessar essa bola. Senão ela fica. Senão ela gruda. Que massa, eu não sabia. Eu vou botar reparo agora nessas Olimpíadas, nos campeonatos, aí que eu não ver a bola. E vou contar isso em casa. Bom, a gente agora, vai existe desculpa, só em relação a essa cola, por favor. Existe na Europa duas correntes, uma a favor do uso da cola e uma contra o uso da cola. Tem uma corrente, alguns países que acham que a cola é boa, que a cola é saudável, que dá para usar, porque melhora a técnica, para dar um arremesso com efeito, coisas assim. E existe alguns outros países que são contra o uso de qualquer coisa, que deveria ser a bola e a mão da pessoa. Ponto. Aqui no Brasil também tem pessoas que pensam de um lado. Eu, particularmente, estou daquele que não se devia ter cola. Não devia ter cola. E você? Sem cola. Para mim, deveria ser a mão e a bola. É uma situação complicada. O suspiro dele já fala assim, gosta da cola. É uma situação complicada. Pode acontecer isso que o Roberto falou, mas aí você tem que ter um processo de adaptação. Entendeu? Hoje não daria para tirar. Principalmente hoje quem joga adulto. Tem que ser lá embaixo. Tanto que no clube a molecada, a cadete não usa cola. Não usa cola. Não. Vai usar cola de juvenil para cima. E a federação, o que acha? Com cola ou sem cola? A federação ela não se opõe ao uso da cola, mas a gente enxerga de uma outra maneira. Que assim, os problemas que às vezes a cola pode... Ela tem uma coisa muito positiva, que é você tornar o jogo mais atraente. Então o jogador pode utilizar de alguns recursos com a cola que faz o jogo ficar um espetáculo melhor. Por outro lado... Agora eu sei como é que eles fazem esses movimentos todos e a bola não sai da mão. Olha isso, o que eles têm na mão? De qualquer forma, tem que ter uma habilidade também, que não é só o recurso da cola que se resolve, né? Mas, enfim, E um outro problema é a questão do piso. Às vezes, dependendo do local, a pessoa é um incômodo, porque você tem que ter uma conservação
do Suja, solo, né? né? Da Sim, quadra, vai né? na bola, que cai é no chão. perfeitamente possível fazer, mas queira ou não, mais um trabalho, é um mais trabalho um para estrago, você né? cuidar. Ó, a gente Uma- falou muito uma bem das aqui coisas- de... Eu vou interromper você, que eu Desculpa, preciso fica por à vontade, intervalo. desculpa. Outro? Outro? Não é A gente- comercial, não, você vai tá esquecer. vendo? Hein? Agora é a vez do... Não vou falar, Como é nem o vou nome do falar. outro time lá de Ribeirão Preto? Botafogo. Agora é a vez do Botafogo. Não é comercial de Botafogo. Ribeirão Preto, é o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai para um rápido intervalo e, como a gente falou de seleção masculina, palhaço tá aqui. na hora de falar da seleção feminina. Afinal de contas, somos campeãs, hein, mulherada boa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já. Estamos de volta com o SP Sport, o papo aqui tá bom. Eu interrompi o Alberto no último bloco. A gente está falando sobre handball, que não é futebol com as mãos. Já tomei pito, já fui corrigida. E eu te cortei, Alberto. Você estava só finalizando sobre cola ou não cola na mão, enfim. Eu acho que No final das contas, o exemplo da cola é uma coisa que a gente pode fazer uma analogia e levar para todos os esportes, né? A principal coisa que a gente aprende com a prática esportiva é a convivência de pessoas diferentes, de pessoas que pensam diferente. Então tem as pessoas que gostam de cola, tem as pessoas que não gostam de cola, tem as pessoas que gostam do azul, tem as pessoas que gostam do amarelo. do Santos, do São Paulo. Do esporte. Imagina se a Enfim. gente pudesse ir para um campo de futebol e sentar todo mundo junto, não ter portão especial para a torcida X. Essa Entendeu? essa Esse é a pegada do é assim esporte, que né? seria Não é legal. Meu pai era palmeirense e eu sou corintiano. E a gente ia Ixi, assistir Maria. jogo um do lado do outro. Hoje, Ixi. ele entra de um lado do estádio e eu entro do outro. Então, não é legal, fica bastante complicado isso. É bem chato então, mesmo. conviver com É as bem diferenças é a principal coisa que a gente tem que aprender. É no para esporte. somar, não é para lógico. subtrair, né? Tem que vir para somar. Eu tenho imagens aí agora. Vamos ver se a gente reconhece quem são essas pessoas que estão aí na imagem. Quem são elas? Esse jogo foi o último jogo do Campeonato Paulista, a Metodista Itapevi. São suas meninas? As de azul, as de escuro são os jogadores da Metodista. Foi agora na quinta-feira, foi sexta-feira passada, jogo de classificação, nós ganhamos. Me contaram aí que elas são boazinhas, que parece que elas jogam direitinho. Não, boazinhas elas não são. Elas são boas jogadoras. Me falaram que elas são boazinhas, aí Tem estão na uma média. estrutura. Inclusive tem 3 jogadoras que foram campeãs mundiais universitárias, né? Isso daí foi a Metodista contra Contra Itapevi. Itapevi, É, a aqui cidade, em São Paulo? Aqui é a cidade de Osasco. Aqui em ali, Itapevi. Aqui em Tem Itapevi. um trabalho bom lá E também. ganharam na casa da adversária. Não, aí na nossa casa, Aí no no- Baitão. É na Ah. nossa quadra aí. E ganharam de quanto que a gente está falando? Foi 21 a 14. 21 a 14. Tá? Deselegante. Mas o campeonato Elegante. está bastante É um equilibrado. jogo atípico, né? O resultado É, é... Itapevi Porque tem- geralmente as é equipes são juntinho. mais- Itapevi tem 21 um a trabalho 20. bom também. Tem um trabalho bom. O que as nossas meninas têm que os nossos meninos não têm no handball? Porque A nível- nós somos campeãs mundiais. É aquela história que a gente estava acabando de falar, né? Das peculiaridades aí, da estrutura, O handball está mais perto das equipes europeias, né? Mais perto e um pouquinho acima, né? Que nós somos campeões. O masculino ainda está um pouquinho abaixo, nessa parte física. É isso mesmo que... Historicamente, o handball feminino, ele chega no resultado internacional primeiro que o handball masculino. Para você ter uma ideia, nós somos campeões pan-americanos em 1991, o feminino. Com o masculino, a gente só foi campeão pan-americano em 2003. Então, bom gap aí, um bom intervalo, hein? A seleção brasileira feminina, ela chega no dá resultado passos mais internacional, ela vai largos, para o né? degrau Ela de vai mais- cima antes do Mais masculino. rapidamente. Então, o handball feminino chegou agora, daqui 1 ou 2 ou 3 Olimpíadas vai estar chegando... Tudo por causa do biotipo? Também, um ponto também que é muito positivo foi o intercâmbio, né? A maioria das jogadoras... A maioria das jogadoras que estão na Europa... Tem essa troca, Que então. foram campeões do mundo jogam na Europa. Joga na Europa? A maioria. Então, lá, queira ou não, tem os melhores campeonatos, né? O nível é maior. Sim, melhores quadras, melhores tudo, né? Os times nivelados. eles são como futebol, né? Eles contratam, são times, são profissionais, seleções, né? São seleções, né? Os times são seleções, uma jogadora de cada país. Então, o nível do campeonato é muito alto e isso você leva, né? O nível da jogadora. Você Então, sabe quantas brasileiras a gente tem lá fora? A gente Do- tem... do time que foi campeão do mundo, Só 2 jogaram só no Brasil. 2 que jogavam no Brasil. Todas as outras jogavam. De 16 jogadoras. São 16 que 16 vão pro campeão. jogadoras. Só 16. 2 jogavam no Brasil. As E- outras 14 jogavam na Europa. E de São Paulo, as outras 14? Não. Não, de São as Paulo? duas- Então,
As outras 14 eram de São Paulo? Não, tem as várias 14 de de São Paulo. fora, 14 de fora. 14 da Europa Tá. e as E duas do Brasil. Duas do Uma Brasil. daqui, Então, uma tudo- nossa aqui em sim, São agora Paulo. entendi. Sim, eu achei que eram 14 lá, mas Não. da onde que vem esse peso? Daqui de São Paulo? Então, a Hanna, ela é pernambucana, mas joga com a gente, joga Joga no aqui. Metodista. E foi aliás, ela que fez o gol da vitória no Campeonato Mundial. Aliás, E temos que a Fernanda. que foi esse campeonato mundial? Temos Pelo a amor de Fernanda, Deus. que é uma jogadora nossa também, que nasceu em São Bernardo do Campo, nasceu lá. E tem várias jogadoras de São Paulo, mas tem jogadoras do Rio Grande do Sul, tem então jogadoras a gente não tem esse bairrismo, Não, né? tem jogador de Pernambuco, jogador Pode de... ter boas em todo o Brasil. sim, O que seleção nós brasileira. temos Fala, em São Rogério. Paulo de diferencial são as equipes. Né? Então, A hoje, estrutura tem mais... olhando o ranking Brasil, a gente vê tanto no masculino quanto no feminino, né, as principais equipes no estado de São Paulo. No estado né? de São Paulo. Isso é uma realidade. E no masculino a gente vê também cada vez mais um número maior de atletas Representantes indo jogar na Europa. Ah, também já começou Né? esse Então, movimento. sim, Esse sim. caminho já Sim. começou também. A gente tem esse movimento que, de certo modo... Só esse ano, desculpa, Totó, só esse agora, nessa abertura de janela de transferência, foram 3 atletas para a Europa. Então o fluxo de... Uma atleta foi a Jaqueline, que foi jogar na Dinamarca. O Ferrugem, que é um goleiro nosso, foi jogar na Noruega. E o Chiufa foi jogar na Espanha. Uau, uau. Então, cada janela que abre, vai tá 2, indo cada 3 vez embora. mais, o número tá aumentando. E cria um problema, né? Também. Você falar, a gente fica desfalcado. Você é campeão do mundo, né? Você é Sim. campeão do mundo, só que você cria um problema interno, né? O seu campeonato Ele acaba caindo de nível. tecnicamente. Exatamente. Então é um problema que O a gente jogador tem que... tá lá do outro lado do um oceano. problema né? que a gente tem que ver, né, equacionar. Estamos pra bem gente... internacionalmente, estamos bem de seleção, mas de O voleibol campeonato de clubes, o voleibol já conseguiu, né, por partes, equalizar. equalizar essa equação. temos bons aqui, bons... Tem muitos jogadores, a maioria dos jogadores da seleção jogam no Brasil. né? Então a gente ainda precisa. Conseguiu esse olhar de investimento Digamos para assim, apostar e para bancar. Lembra a né? equação que eu falei? Sim. Handebol todo lado de Um cá. monte, uma fila. Essa é uma. A Fala, equipe Rogério. feminina jogar na Europa é bom por alguma Ótimo, coisa claro. e ruim por outras. Desfalca Não aqui tem sentido. horrores, né? Você Não ia é, falar alguma hoje coisa? a gente vê o futebol é um problema similar. Esse é um dos poucos problemas similares que a gente tem com o futebol, né? O futebol tem lá a maioria dos jogadores de seleção atuam fora. Quase não e tem problema o futebol, eu Pois digo é. assim, de estrutura não. Agora, né? no que a Estrutura gente não, vê, tá bem comparado aos outros a esportes. gente percebe que o handball ele vai ter dias melhores, né? Tá. A gente vê não só por questão do fluxo de atletas masculinos, a gente percebendo a saída dos jogadores, o que eu concordo com o Edu, com o Alberto, que isso gera um problema interno. Tá O que de certo desbalanceado, modo né? também pode gerar mais oportunidades para aqueles jovens talentos que a gente tem. Talvez ainda não no momento adequado, mas é Não um na hora espaço que um se sai abre, e o outro entra, né? mas enfim. E agora, chegando em São Paulo, o centro de treinamento, aliás, a sede da Confederação Brasileira, que é em Aracaju, está vindo para São Paulo, mais precisamente em São Bernardo, que é quando vai ter, já está montado, agora está prestes a inaugurar o centro de treinamento das seleções Se vocês masculina e convidarem o feminina. SP Sport para ir lá, a gente É vai fazer uma maravilhoso, bela com de uma certeza. matéria aí. Já vamos estão mostrar, convidados. Vamos mostrar o que a tecnologia tem aí, Já né? estão É convidados. maravilhoso. Estrutura. É maravilhoso. Eu Quando fui lá. que estreia, que inaugura? Então, eu não Esse tenho- ano. Está previsto É, em tá com setembro. certeza. Esse Está ano. previsto no mês de setembro. tá previsto agora. para os próximos Tem meses. Eu vou- os apartamentos, sabe, Vamos, a gente duas mostra a estrutura quadras, aí dos né? clubes nossos, o que a Maravilhosa a gente estrutura. tem, que a gente tem que não deixa A dever. gente vai dar um salto muito de qualidade. Isso Mas é ótimo. eu posso formalizar o convite aqui em nome Opa. do prefeito, do secretário de esporte de São Vamos. Bernardo do Campo, do professor Manuel Luiz, que é o presidente da Confederação Brasileira, o secretário de esporte nosso, José Alexandre, vai ter o imenso prazer de receber vocês lá. Olha aí, Minei, pra anota aí. mostrar fazer um Anota aí, programa Minei, pra lá. gente ir lá. É lindo lá. Anota pra gente levar a nossa equipe lá, pra gente fazer um apanhado aí e mostrar o que muito a gente bonito. tem de bom. Agora, Edu, me conta o que foi a final da Sérvia. Foi. O que foi aquilo? A gente tem Foi imagens muito das, legal, das né? meninas. Não, Foi a gente muito não tem bom. imagens do final, né? Da final não, né? Foi muito bom. Não, da final não. Tá, tudo bem. Eu achei que a gente tivesse imagens da final, mas então conta o que foi aquele sufoco. No último minuto, no último segundo. Foi muito bom. Uma vitória aí. E não só o jogo contra a Sérvia, né? Mas o campeonato inteiro, né? Inteiro. O time se portou muito bem, como o Alberto falou, um contra-ataque super forte, uma defesa, né, de peso ali. Foi muito legal. E Ganhamos por quê? O que foi que elas erraram que a gente ganhou? Ou o que foi que a gente acertou? O último jogo? É. O último jogo foi, acho que o fator psicológico foi fundamental.
Porque você jogar na Sérvia... Olha você falando que nós, psicologicamente, somos abaláveis não é, mais facilmente, hein? Com certeza, por isso que o trabalho tem que Calou ser sua melhor boca. psicologicamente. A Fátima vai dar uns tapas nele. Que bom, graças a Deus. Quem é Você conhece Fátima? a Fátima? Não, senhor. A esposa dele. Isso, Fátima, te amo. Pode Ela dar falou uns que eu caterecos melhorei nele. depois que eu comecei a trabalhar com o feminino. Eu batia nela 3 melhorou? vezes por semana, agora você bate uma. Oh, rapaz, claro que melhorou. Claro que É brincadeira. Trabalhar ao lado de mulheres é um prazer imenso. Eu acho que o fator psicológico foi fundamental, porque É você mesmo. jogar na Sérvia com 15 mil pessoas contra, tá? Foi um trabalho assim fundamental a parte psicológica. Divisor de águas. Foi o que... Porque a parte tática e técnica o Brasil Tava estava ok. super bem. Tava Agora ok. foi a parte psicológica, acho que foi fundamental. Bom, a gente Nesse está chegando jogo- aqui no final do programa. E nesse jogo teve uma coisa bastante interessante que a gente até conversou no começo. É. Quando o jogo estava 20-20, o jogo foi 22-20, o resultado final. Quando o jogo estava 20-20 e faltava 1 minuto e pouco para acabar o jogo, numa ação tática ficou a Hanna, que tem 1,65 m de altura, Que é o talento. contra uma jogadora da Sérvia que tem 1,90 m quase Davi e é Golias. considerada uma das melhores defensoras do mundo. Numa situação de 1 contra 1. E a Hanna partiu para cima, Ela virou um muro. passou por ela Virou e fez um o gol. muro, virou um trator. Entendeu? Então, Sai que eu tô ela- passando. A baixinha super. Ó, Hanna, você tem o meu respeito, você merece meu respeito, viu? Infelizmente você não pode vir aqui hoje, mas enfim, temos próximas vezes aí, muitas mais. O programa tá terminando, gente, eu tenho 2 minutinhos só para encerrar, senão meu diretor briga comigo. Queria suas palavras finais, por favor. Você quer mandar recado para alguém? Enfim, dizer próximos campeonatos, o que a gente tem aí de Bem, movimentação? eu quero primeiro agradecer, né, ao SP Sport pelo espaço. Obrigada. Muito interessante. A gente vem acompanhando também das outras modalidades, né? Sim, sim. Isso é muito importante para o esporte. E aproveitar para convidar toda a comunidade do handebol de São Paulo e do Brasil também para acompanhar as finais agora que nós vamos ter, do Super Paulistão masculino, né, 27 e 28 de setembro, e depois, em seguida, o Feminino. masculino. Temos Oh, a Liga o masculino. Nacional aí a todo vapor já acontecendo, né, com a participação das equipes de São Paulo. Então, Tá, o convite pra está feito. Convite está feito. Convite está mais do feito. que feito. Convite né? está feito. Você, Alberto, suas palavras finais, por favor. Olha, eu tenho 61 Alberto anos. ou Cabeção? Olha a intimidade. Tanto Olha a faz, eu estou intimidade. acostumado a Ai, ai, tudo. ai. Poxa, faz mal. Eu tenho 61 anos de idade e comecei no handball com 10 anos Moleque de idade. ainda. Né? Então, são 50 anos aí de vida dentro do handball. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer à Universidade Metodista de São Paulo, que é a universidade que eu trabalho, e ao município de São Bernardo do Campo, que me proporcionou, nesses 22 anos que eu estou lá, realizar o meu sonho profissional, que foi a escola de esportes e a prática de esporte de rendimento. Acho que eles também têm agradecimentos a fazer, né? Afinal de contas, você deve estar Eu administrando estou fazendo a direitinho minha isso parte, daí, que porque eu sou a muito equipe grato tá a eles, boa, porque né? sem eles eu não A teria equipe feito tá nada. boa. E Edu, suas palavras finais, por favor. Também agradecer o espaço, né, que vocês estão dando para o handebol, que é super Sempre importante, né? É difícil a gente ter um espaço na mídia, quando tem a gente tem que aproveitar, acho que foi bem aproveitado. E a gente está à disposição, quando você quiser, para a gente falar de handebol, a gente está à disposição. Eu estou à disposição para que vocês me tragam a taça. Ó, vai ter o convite então, quero Eu que vou vocês cobrar a voltem. taça não por causa minha, por causa dela agora. Eu vou fazer o convite então para que vocês voltem aqui, mas voltem com a taça, pode Isso. ser? Ai. É uma responsabilidade grande, a gente trabalha para isso. Agora eu chamei para Não, ti. trabalha para isso. Bom, gente, muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer enorme a gente falar aí desse esporte, ter a presença de cada um aqui no nosso programa. O SP Esporte vai ficando por aqui, mas a gente tem encontro marcado semana que vem, hein? Espero vocês. Tchau!